Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Mais um plantão de notícias, mais um plantão tricolor, trazendo todas as atualizações do Fluminense. Muitos detalhes, muitas novas informações dessa proposta, dessa possível proposta para o Fluminense virar SAF, de uma compra de percentual do nosso tricolor. Todos os detalhes, todas as informações, todos os desdobramentos dessa possível virada de SAF você encontra aqui no vídeo do canal Vibração Tricolor, comigo, Miguel Clemêncio. Você vai ficar muito bem informado sobre cada detalhe dessa virada de SAF do Fluminense. Então já peço logo para você deixar o like aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização nem do Flusão e nem aqui do canal. Compartilhe o vídeo e vamos logo falar dessa possível compra, de percentual do Fluminense por parte da BTG Pactual. E vamos começar a falar de SAF, esse assunto que está dando o que falar aqui no meio do Fluminense, e com razão. Vamos começar falando da manchete, da nova notícia, dessa atualização lá do jornal O Globo, que está sendo nosso informante de fato sobre cada passo, cada atualização sobre esses processos de virada de SAF do Fluminense. Diogo Dantas trouxe a seguinte notícia com a seguinte manchete: investidores discutem uma SAF sem Mário Bittencourt, que seria o Mário Bittencourt como CEO. Alguns dias atrás, nas últimas semanas, veio uma notícia também lá do jornal o Globo, só que do Lauro Jardim, falando que, trazendo detalhes e tudo mais, e falaram que eles gostariam do nome do Mário Bittencourt como CEO. Só que, recapitulando também mais um pouco, a BTG é quem está montando o fundo de investimento, ela que está com a grana. Ela vai passar essa grana para Lazuli Capital, ou melhor, ela vai botar a Lazuli Capital para cuidar dessa grana. A Lazuli Capital criou uma parte na sua própria empresa para cuidar só desse dinheiro, a LZ Esportes, a LZ de Lazuli Esporte, que é para cuidar mais desses investimentos sobre o Fluminense. E nisso eles contrataram uma equipe de mídia, uma empresa de mídia, para cuidar de como vai ser divulgado as notícias sobre SAF, para cuidar de cada detalhe sobre essa SAF do Fluminense. E o que isso quer dizer? O Mário Bittencourt foi eleito no Fluminense em 2019, cumpriu seu mandato, foi reeleito em 2022, está cumprindo seu segundo mandato. Esse ano ele sai do Fluminense, mas provavelmente quem vai ser o próximo presidente do clube vai ser o Matheus Montenegro, que é seu atual vice do Tricolor, o atual vice-presidente do Fluminense. E nisso, o Mário Bittencourt estaria largando o poder do Fluminense nas vias de fato, porém, ele viraria CEO do clube se o Tricolor virasse uma SAF. E nisso, a torcida do Fluminense, em boa parte com razão, não gosta dessa ideia, porque o Mário estaria se perpetuando no poder. Ele, no momento que passaria a faixa de presidente, ele estaria assumindo um cargo de CEO, continuando mandando no Fluminense, entre muitas aspas. E nisso pode, querendo ou não, trazer uma repercussão ruim para essa virada, para essa venda de SAF. Então, eles estudando, essa empresa de mídia estudando, analisando cada detalhe de um possível problema nessa compra, nesse envio de propostas, eles estão estudando sim fazer uma compra sem o Mário Bittencourt como CEO. Eles não veem isso como algo primordial, algo essencial nessa compra. A diretoria do Fluminense está aguardando essa proposta da BTG Pactual, da Lazuli Capital, mas comandada pela BTG, para poder fazer a Assembleia Geral, para ter a votação do modelo de SAF e tudo mais, se os sócios vão aprovar, se a votação também vai vir para os sócios torcedores, tudo isso vai ser passado lá na Assembleia Geral. Mas uma coisa que muita gente não está dando atenção, que tem muita gente se preocupando só com essa questão do Mário Bittencourt, é o seguinte: o fundo que está sendo criado para comprar essa SAF do Fluminense busca, sabe quanto de dinheiro? 550 milhões, arrecadar somente isso. Estava sendo noticiado 1 bilhão por 60% do clube, sem xerém? Não, aparentemente não. Aparentemente eles estão tentando arrecadar 550 milhões, liderados, lógico, pelo André Esteves. Ele está tentando reunir outros empresários que sejam tricolores, que investam um pouco menos, e ele que vai completar essa grana com
maior parte do dinheiro, porém eles estão visando arrecadar só 550 milhões. Aí entra numa parte muito mais abrangente, uma parte que abrange realmente muita coisa. Quantos por cento? Esses 550 milhões são a que prazo? O que eles planejam? Tudo isso, todo esse contrato que está sendo montado, envolve muita coisa. Aí agora a gente vai passar para a área da análise, porque a gente já trouxe a notícia que eles estão estudando fazer a SAF sem o Mário como CEO, que a proposta, o que eles estão tentando arrecadar são 550 milhões, liderados pelo André Esteves. Essa é a notícia. Agora vamos para a análise. Antes de falar da análise em geral, né, Antes de fazer a análise desse assunto todo sobre SAF, eu peço mais uma vez para você deixar o like aqui embaixo, dá aquela moral, o vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar informadas sobre o Fluminense em geral, também vão ficar muito bem informadas sobre SAF, que é um assunto que é muito propagado, mas sem trazer informações de fato. Então esse vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre esse assunto de SAF no Fluminense. Se inscreve, ativa o sininho, dá aquela moral, você vai gostar aqui do canal. Não é só vídeo de notícia, vídeo de análise, tem vídeo de pré-jogo, pós-jogo, história, curiosidades, tudo de Fluminense você encontra aqui no Vibração Tricolor. Então eu peço para você se inscrever e ativar o sininho. Também compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. Com certeza ela vai gostar aqui do canal e vai ficar muito bem informada sobre o nosso Tricolor. E vamos logo para a análise desse assunto todo sobre SAF. Agora, fazendo uma análise desse caso todo sobre SAF, vamos começar falando sobre CEO. O Mário Bittencourt, ele vem sendo presidente do Fluminense desde 2019, como todo mundo sabe. O primeiro mandato dele foi um mandato marcado por uma revitalização imediata do Fluminense, que trouxe o quê? O Fluminense se revitalizou no futebol, que em 2019 brigou para não cair. Nos anos anteriores, como 2018 e 2017, não caiu por um fio, para um time que em 2020 estava sendo classificado para a Libertadores de forma direta, que em 21 estava brigando numas quartas de final de uma Libertadores, que estava brigando numas quartas de final de Copa do Brasil, e em que em 2022 chegou a uma semifinal de Copa do Brasil, foi terceiro colocado de um Campeonato Brasileiro, apresentando o melhor futebol do ano naquele ano aqui no futebol brasileiro. É uma grande virada de chave. O Fluminense reduziu suas dívidas. Entrou na LCE, parou de sofrer penhoras, equalizou sua dívida, não abaixou, mas parou de crescer. Era algo que vinha acontecendo de forma descarrilhada nos anos anteriores. É algo a se pontuar. Tiveram contratações ruins, Cris Silva, Pineda e várias outras. Porém, também tiveram suas contratações gloriosas, Fred, Felipe Melo, todo o time daquela Libertadores, Germancano, Fábio, tudo isso está nas costas do Mário Bittencourt. No primeiro mandato, em grande parte, que vai até ali ao final de 2022. No segundo mandato, e mais um ponto, o Fluminense tinha voltado a ganhar clássicos, que era algo que o Fluminense estava vindo de uma freguesia para o Flamengo, uma freguesia para o Vasco, e um equilíbrio com o Botafogo, porque é o Botafogo. O Fluminense voltou, varreu todos os clássicos nesse período, manteve uma sequência inacreditável no Fla-Flu, ficou 2 anos sem perder para o Vasco, só ganhando, mesma coisa que o Botafogo. Porém, no segundo mandato, por mais que tenha o título da Libertadores e da Recopa, tem muitos mais problemas. A gente montou o time campeão da Libertadores, mas viu um Diniz se degradando no cargo e o presidente batendo no peito, falando que não era aquilo, e quase que o Fluminense cai. Traz um Mano Menezes que equilibra, faz o Fluminense não cair, mas quebra o elenco inteiro, num vínculo, né, vamos dizer assim. Mantém o Mano para 2025, um Mano que quase fez o inacreditável. Trouxe o Renato, fez uma boa campanha no Mundial, mas em 24 quase caiu, em 23 alcançou a glória, mas 24 foi um ano totalmente atípico. Em 25 tá bem, mas e aí? O que pegar de geral do Mário Bittencourt? É um cara que tem muitos problemas, tem muitos defeitos, mas também tem suas coisas boas, tem prós e contras. Seria uma análise muito mais detalhada para escolher ele como seu CEO da SAF. E eles, querendo montar uma boa proposta, eles querem
uma boa impressão. Eles não querem saber se o cara é bom, se o cara é ruim. Eles querem uma boa impressão para o projeto deles. Então, eles estão analisando muito sobre o Mário Bittencourt. Agora, sobre SAF em geral, foi dado um valor aí de 550 milhões de reais. Para mim é um valor que nem se discute, não. Ah, é 51% do clube. Não, não se discute. Aquela proposta, que seria a proposta dos sonhos, que veio antes, 60% do clube, sem xerém por 1 bilhão, seria a proposta ideal. Mas 550 milhões nem se fala. Mas também não tem só essa questão do valor, tem uma questão de contrato. Como que vem esse dinheiro? Como que o dinheiro vai ser pago? Em quanto tempo? Qual é a forma? Por exemplo, a compra do Cruzeiro, cada premiação que o clube ganhava ia pagando valor. Ou seja, o Cruzeiro foi comprado por, estou dando exemplo de valores. O Cruzeiro foi comprado por 500 milhões. O Cruzeiro ganha Libertadores, 100 milhões de premiação. Descontou já 100 milhões do que o Cruzeiro ganharia da SAF, entendeu? Não sei se foi o Cruzeiro de fato, mas teve um clube que foi assim, eu acho que foi a Portuguesa. A Portuguesa foi comprada por 1 bilhão. Mas isso se fosse campeão da Série D, se fosse campeão da Série C no ano seguinte, da B, em seguida fizesse uma boa campanha na A, classificasse para Libertadores, entendeu? Eles iam ganhar 1 bilhão se ganhassem tudo, se cumprisse cada cláusula do contrato, mas já não cumpriram, entende? O Fluminense, o Gabriel Amaral deu um ótimo exemplo. O Fluminense pode ser comprado por 18 bilhões e meio de dólares, mas se um raio atingir a cabeça do Cristo Redentor enquanto ele estiver com a camisa do Fluminense no dia que sair um gol do John Kennedy em outra final de Libertadores, isso vai acontecer? Provavelmente não, né? Então o Fluminense estaria sendo comprado por 550 milhões de reais, por 500 milhões de dólares, entendeu? É tudo muito difícil, por mais que a SAF esteja aí há uns 5 anos no Brasil. Ainda é um assunto muito novo, ainda é um assunto muito diferente, tem que ser deveras analisado, a gente não pode se iludir por valores, se fechar por valores, a gente tem que analisar os contratos. Então eu, como tricolor, como sócio do clube, sócio torcedor, não sou aquele sócio honorário, sócio proprietário, mas eu, como torcedor, tenho meu papel de ficar bem informado, de saber analisar, de propagar um sim se a proposta for muito boa, na minha opinião, de propagar um não se a proposta for muito ruim. E você também, como tricolor aí do outro lado da sua tela, por mais que o canal aqui não tenha 200 mil inscritos, 100 mil inscritos, como é o do Gabriel Amaral, do Dezão, do Sentimento Tricolor, o Vitor Lessa, o Fio, eu tô fazendo meu papel aqui. Com meus quase 400 inscritos, se inscreve aí pra gente bater essa meta. Tô propagando aqui a informação. Eles estão analisando o Mário, estão analisando um fundo de investimento só com 550 milhões, com o André Esteves como principal proprietário. Mas eles querem comprar quanto por cento? 51? 100? 90? 60? 70? A gente não sabe. São esses detalhes, é o que a gente tem que cobrar da diretoria, para quando a proposta chegar, a gente ser informado de cada detalhe desse contrato, de cada detalhe de cada centavo, de cada porcento do nosso clube. Isso é a nossa vida, querendo ou não. Meu avô estava lá no Maracanã na década de 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, lá apoiando o clube. Ele que faz esse clube. O seu avô, seu pai, seu bisavô, o Oscar Cox, o Mário Guilherme, o Mário Bittencourt, Castilho, Fred, Cano. Cada pequeno torcedor, cada grande torcedor, cada grande jogador, cada pequeno jogador, cada pessoa que bota essa camisa, tanto dentro de campo quanto fora de campo, uma camisa oficial, uma camisa falsificada, uma réplica, o rico, o pobre, a classe média, a classe baixa, a classe alta, qualquer um que bota essa camisa está respondendo como tricolor, está respondendo como Fluminense. Então é papel de cada torcedor, cada pessoa ficar muito bem informada sobre um assunto que pode mudar o Fluminense como um todo em sua história. Então é isso. É isso que eu queria falar, essa foi a análise.
trouxe a notícia, trouxe a análise. É um assunto muito complicado, que a gente tem que ficar muito bem informado para a gente não errar numa possível escolha de SAF. Se é para o Fluminense virar, se é para não virar. Como é que a gente faz isso? Você acha que o Fluminense tem que virar SAF? Não, já vota não. Pô, eu acho que sim, mas por quanto? Ah, eu acho que tem que ser 1 bilhão. A proposta é de 600? Não. Então já não aceitou. Ah, eu acho que vale 600, mas por quantos por cento? 51? Ah, eles estão querendo 60. Não. Você tem que analisar desde o primórdio do você querer ou não, do valor que você quer, da porcentagem que você quer, da forma que o contrato, você vê um bom contrato ou um contrato ruim. Todo mundo tem que saber analisar esse assunto que é tão importante para o nosso Fluminense. Então eu aqui no Vibração Tricolor peço para você se inscrever e ativar o sininho, não só porque eu quero números, mas para você ficar muito bem informado sobre o Fluminense, como eu falo aqui todo vídeo. Para todo vídeo, para cada pessoa que você compartilha esse vídeo, ficar muito bem informado sobre o nosso clube. É isso. Todas as atualizações de SAF você acompanha aqui no Vibração. Peço mais uma vez, deixa o like, já pedi umas 5 vezes só nesse vídeo aqui para você se inscrever, coisa que eu não faço toda vez. Pedi para você compartilhar bastante vezes, coisa que eu também não faço toda vez, porque é um assunto muito importante, é um assunto que define a vida do torcedor tricolor, do Fluminense, dos jogadores, qualquer pessoa que ama esse clube, que bota a camisa desse clube e representa a instituição Fluminense Futebol Clube. Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e faz o L aí.